Boa noite. Vou realizar um teste aqui, vamos saber se o pessoal está ouvindo ou não. Faltam 4 minutos para as 8. Boa noite. Boa noite, Vera. Estou vendo quem entrou aí, acessou nossa página. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para que o pessoal possa entrar na transmissão, para que a gente possa executar aí a preleção, a apresentação dessa noite. Desde já agradecendo a presença de vocês. É sempre um prazer poder, junto dos companheiros do Centro Espírita Herculano Pires, executar essas transmissões, falar um pouquinho sobre a nossa doutrina e temas que são relevantes do nosso dia a dia, agora principalmente, né? Lembrando que parte do nosso pessoal, pessoal que costuma acompanhar as nossas transmissões, aos poucos tem retornado aos trabalhos mediúnicos, a princípio, na casa, né? Por enquanto, vamos continuar fazendo as transmissões às terças-feiras, até que algo mais positivo sobre a pandemia possa nos ajudar a voltar à normalidade, e nós vamos pensar como é que a gente pode fazer para não abandoná-los aqui pela página do Facebook, e também já cumprimentando o pessoal que nos acompanha depois pelo canal do YouTube, as gravações que ficam aqui no Facebook. E aproveitando, porventura, se alguém ainda não teve a oportunidade de me escutar, eu sou o Cláudio, trabalhador do Centro Espírita Herculano Pires. Costumo a frequentar os trabalhos das terças-feiras, mas ajudamos a diretoria naquilo que é necessário. Boa noite, Vec. Estou vendo aí que você chegou também. Falta um minutinho para as 8. Vamos nos preparar para iniciar as tarefas. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando ainda, né? Porque ainda vivemos um momento desafiador, se é a palavra que nós podemos chamar, mas que se faz necessário, né? Para a nossa evolução, inclusive como espíritos, já tratamos desse assunto algumas vezes por aqui mesmo, inclusive. Bom, pessoal, são praticamente 8 horas, agora aqui no meu computador já batemos as 8 horas da noite. Vamos então iniciar a preleção com a oração de costume, até para que a gente possa, desde já, ser envolvidos por essas vibrações de amor e de luz, que esses benfeitores espirituais, anjos da guarda, o nome que você quiser dar, pouco importa, mas que nos envolvem, nos fortalecem, nos tranquilizam, para que possamos absorver os ensinamentos do Cristo, para que possamos absorver os ensinamentos que a nossa vida de espíritos encarnados nos traz, onde o objetivo é um só, a nossa evolução, através das vidas, das experiências. Vamos deixar que Jesus banhe os nossos corações com a tua luz, com o teu amor,
que tuas palavras possam ecoar sempre aos nossos ouvidos, para que possamos estar sempre vigilantes e atentos às necessidades, aos pensamentos, às vibrações sempre positivas, mesmo em momentos tão sombrios ou desafiadores, como muitas vezes a vida nos apresenta. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por tudo aquilo que nos envolve, e muitas vezes damos pouca importância, né? A chuva que nos banha, sacia nossa sede, o sol que nos aquece, nos ilumina, o pão de cada dia que nos faz firmes e fortes para continuarmos adiante. Agradecendo também a Jesus e a esses amigos valorosos que nos acompanham no dia a dia, por toda a luta para que possamos manter os caminhos retos, firmes, dentro daquilo que é necessário para a nossa evolução. Dessa forma, pedimos licença para dar as atividades da noite como aberta. Que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de um tema curioso ou um pouquinho diferente do que a gente está de costume, mas que se faz necessário a gente talvez entender e discutir, que é a diversidade religiosa. E eu coloquei como subtítulo na apresentação que eu deixei aqui, né, na chamada, frases e preconceito. Eu fiz uma coletânea de frases de algumas pessoas religiosas e outras não, para nos trazer algumas reflexões para que a gente possa discorrer sobre o assunto e entender a necessidade até, que muitas vezes parece difícil, de termos diversas religiões que ainda se alastram pela Terra. Mas, primeiro, a gente tem que pensar da seguinte forma. A própria palavra religião deriva do religare, né, que é uma palavra do latim, lá de trás, que significava religar, ou seja, uma forma de se ligar novamente, ou de trazer você de volta, fazer você se reconectar com o Criador, com Deus. Pensando dessa forma, como, pelo menos até onde eu entendo, a grande maioria das religiões tem esse papel, talvez umas mais agudas ou outras menos, mas tem esse papel, a gente deveria pensar, pô, mas então por que existe? Né? Por que existe religião? Isso é só o fato de religar a Deus. Lógico que, se a gente avaliar ou buscar a história da humanidade, desde os primórdios, o entendimento sobre a divindade ou as divindades, ela destoou um pouco em cada canto do planeta. Os povos que se formaram aqui na Terra, alguns espíritos que iniciaram suas reencarnações na Terra e outros que vieram de outras orbes, inclusive para ajudar a evolução do planeta e dos espíritos que aqui estavam, pensavam ou tratavam a divindade de uma forma diferente, e isso veio, de certa forma, influenciando, né, a formação de novas religiões, seitas, cultos, enfim, da maneira que a gente possa pensar. Então, a própria definição da palavra religião, com o tempo, ela mudou. Ela não é só mais o fato de religar, né? Ela também, se você procurar, vou na minha colinha aqui, se você procurar no próprio dicionário, pensa na existência de uma força superior, ou uma força sobrenatural, né? A manifestação de tal crença por meio de doutrina e rituais próprios, virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. Então, o próprio termo religião, ele se moldou de acordo com que a humanidade foi conjecturando, né? Foi fazendo com que as suas religiões fossem surgindo e fossem ter os seus papéis na sociedade, né? Aí vai uma frase, né? Por isso que eu falei de frases de Gandhi, né? Mahatma Gandhi, sobre as religiões. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes,
desde que alcancemos o mesmo objetivo. Então, assim, Gandhi já falava, né, em seu período reencarnatório aqui na Terra, de que pouco importa qual a religião você professa, qual religião você segue, até porque o objetivo da religião é o mesmo, né? Como a gente falou agora há pouco, é de trazer você de volta aos bons pensamentos, às boas vibrações que estão ligadas ao Criador, a Jesus, aos bons espíritos, ou aos anjos da guarda, o nome pouco importa, né? Mas mesmo assim a humanidade cria certos preconceitos, né, em razão das diferenças de pensamento, né, às vezes em razão das diferentes formas de você expressar, né, a sua fé, as diferentes formas de você expressar o seu amor ao Criador, ou as diferentes formas de você se ligar ou religar esse pensamento ao Criador. Isso acaba sendo motivo, muitas vezes, para críticas, né, que, no meu ponto de vista, são desnecessárias. Mas, então, por que é que existem várias religiões, né? Bom, pesquisando um pouquinho, na verdade, a gente tem que pensar, primeiramente, nesse histórico da humanidade. Primeiro, nós temos que entender que as raízes culturais da humanidade, né, que na verdade são as raízes culturais dos espíritos, né, porque se nós reencarnamos vida após vida, e a gente aprende, né, nós aprendemos de acordo com as reencarnações. Essas raízes culturais das religiões mais antigas ainda estão muito incubadas, né? Estão muito dentro do nosso subconsciente, fazendo com que nós ainda tenhamos, de certa forma, a necessidade de expressar a nossa fé por ritos, muitas vezes rituais, crendo em manifestações ou em coisas sobrenaturais, porque isso ainda está gravado lá no subconsciente do homem. Então, isso, aos poucos, que o espírito pode ir se libertando dessas ideias ou começando a questionar essas ideias, né? Eu vou dar um exemplo, né? Tudo aqui que eu usar é exemplo, não é crítica, até porque, como Mahatma Gandhi, eu concordo com ele, o caminho pode ser diferente, um mais longo, outro mais curto, mas o objetivo é o mesmo, tá? Mas, por exemplo, se acredita muito que, cumprindo certos ritos em uma determinada religião, você tem direitos, quando você desencarnar, que outras pessoas não têm, né? Então, por exemplo, se eu fizer determinadas coisas, cumprir determinados ritos, quando eu deixar o meu corpo físico, eu vou encontrar um paraíso, né? Só que o espírito desencarna e não encontra o paraíso. Ele não encontra aquilo que, de certa forma, ele acredita que a religião prometeu para ele. Mas em nenhum momento ele parou para questionar, né? Porque isso todos nós temos direito, de questionar aquilo que não está sendo professado. E aí o espírito passa, em reencarnações seguintes, a começar a não acreditar mais naquilo. E muitas vezes vai buscar respostas para isso. Então isso já passa a ter a ver com a necessidade e o processo evolutivo do espírito. Em que etapa da sua evolução o espírito está? Agora, quando eu digo em que etapa de evolução o espírito está, não quer dizer que ele é mais ou menos evoluído que o outro por estar nesta ou naquela religião. Mas sim naquilo que a religião lhe traz de satisfação, de conforto, de respostas. Até porque a evolução moral, que é o que mais importa, ela pode ser encontrada em maior ou menor grau em todas as religiões. Dentro de todas as religiões você tem pessoas
moralmente mais evoluídas, moralmente menos evoluídas em aprendizado, né? O que não é demérito nenhum, né? É o momento evolutivo do espírito. E aquilo que ele está procurando. O que é que você, como espírito, está procurando hoje? Uns vão buscar respostas para as coisas que acontecem na sua vida. Então, olha, mas por que que a gente vive? Um é rico, outro é pobre, um nasce doente, outro nasce perfeito. Então, alguns vão buscar esse tipo de respostas. Outros vão buscar um lugar, uma comunidade dentro da sociedade que lhe dê oportunidade de trabalho, onde ele se sinta útil. Então, isso várias religiões podem lhe dar. Outras pessoas se sentem confortáveis em cumprir ritos. Né? Para ele, aquilo é o importante, aquilo é o que lhe satisfaz, aquilo é o que ele imagina ser agradável a Deus. Então, ele segue aqueles ritos. Né? Alguns necessitam, hoje, no seu momento evolutivo, muito mais do material do que o espiritual. E também, gente, é processo evolutivo do espírito. Nós não podemos dizer que está errado. Não estou dizendo que a gente não deva, em qualquer momento ou oportunidade na nossa vida, por exemplo, como conhecedores da doutrina espírita, tentar mostrar para a pessoa que existem outras coisas além do material, existem os porquês da nossa vida, mas temos que respeitar o desejo e o momento, como eu falei agora há pouco, o momento evolutivo de cada espírito. Então, se ele está buscando material, é como aquela pessoa, né, que bate na sua porta e te pede comida. Se você quiser falar de Deus e Jesus antes de dar comida para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar as costas para você e vai embora. Alimente-o primeiro. Depois fale de Deus e Jesus. Então, o próprio, se vocês forem procurar menções do Divaldo, por exemplo, sobre as diferentes religiões e as necessidades, ele vai falar dessa evolução, mas nesse termo. Evolução não quer dizer que porque um está na religião X, ou na Z, ou na alfa, na beta, ele seja melhor do que o outro. Não, ele está num momento evolutivo diferente. E naquele momento, necessário para ele. É aquilo que ele procura, né? Aquilo que lhe satisfaz. Desde que, moralmente, ele siga aos princípios do cristianismo, ou aos ensinamentos do Cristo, que nada mais são do que os desejos do Pai Celestial, que também estão ali incluídos, estão lá meio que disfarçados em outras religiões, mesmo que não acreditando em Jesus. Se você for pegar várias seitas que não estão ligadas ao cristianismo, existem ensinamentos que o Cristo deixou que estão imbuídos naquilo que aquela religião professa. Então, o mais importante de tudo é que as pessoas moralmente sigam o caminho do bem, o caminho da caridade, da humildade, né? Porque o contrário nós vamos falar um pouquinho aqui na frente. Então, por isso é que existem várias religiões, existe essa diversidade que, inclusive, é necessária, porque o debate é sadio, né? É no debate sadio que nós encontramos, muitas vezes, respostas para alguns questionamentos na nossa existência que, às vezes, a gente não encontrou respostas. Né? Voltando um pouquinho no exemplo, é por isso que, muitas vezes, a gente fica até meio abismado, nossa, como uma pessoa que frequentou o espiritismo deixou e foi ser de tal religião depois. Gente, porque ela não estava procurando as respostas existenciais, mas sim as suas necessidades dessa existência. Né? E não tem nada de errado, está tudo certo, desde que ela siga os preceitos que nós falamos agora há pouco. Né? E aí, quando a gente discute sobre religião, né, fala sobre essa diversidade, muitas religiões e muitas vezes até os próprios espíritas querem impor os nossos preceitos, os nossos dogmas,
ou as nossas ideias como verdade, né? Nós queremos impor às pessoas. Não quer dizer que não seja verdade, não é isso. Nós queremos impor. Então, o próprio Chico, uma vez, disse o seguinte: sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou diante de Pilatos. Naquelas circunstâncias, adiantava dizer alguma coisa? Nunca prevaleça da verdade para humilhar alguém. A verdade que esmaga está destituída de amor, o que é totalmente contrário à lei de Cristo. Então, não adianta nós querermos impor, por exemplo, os ensinamentos que a doutrina nos traz como uma verdade, de uma forma que a pessoa não esteja preparada para entender aquilo naquele momento. Não adianta a gente, por exemplo, dizer para alguém de forma bem veemente: o suicida é o maior criminoso que existe na face da Terra. A gente sabe que o suicídio, eu estou usando um exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, que o suicídio realmente é um crime. Se a gente pode falar que existem leis de Deus, né? Porém, a gente jamais pode julgar aquele que o cometeu, porque a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça daquele que se suicidou. Nós temos que ajudar e tentar evitar. Temos que mostrar a verdade, mas jamais impondo de uma forma a humilhar a pessoa que faz isso, ou uma pessoa que comete o aborto, ou qualquer pessoa que transgrida alguma lei de Deus. Porque talvez ela não conhecia. Talvez a religião dela dissesse ao contrário, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter ao colocar as ideias, por exemplo, da doutrina espírita. Outra coisa que o próprio Chico diz aqui é: o que vai adiantar você tentar impor a verdade a algumas pessoas que não estão preparadas, se é a palavra que eu posso usar, ou que não estão no seu momento evolutivo como espírito para entender essa verdade, né? Seria a mesma coisa que você chamar uma criança e começar a falar de física quântica sem ela nunca ter nem lido e escrevido. Ela vai achar que você é louco. Não vai adiantar nada. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Você vem falar de física quântica, ela vai falar: esse cara é louco, né? Então, não adianta nós tentarmos impor nada a ninguém. As pessoas têm que, naturalmente, lógico, como eu falei, sempre que temos oportunidade, nós temos que falar da doutrina, temos que divulgar a doutrina. Isso é papel, né? Temos que, sempre que tivermos chance com amigos, colocar a nossa opinião dentro daquilo que nós estudamos, mas jamais impor como se fosse uma verdade única, né? Até porque o próprio Chico disse outra coisa interessante: nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Nas origens de toda religião cristã está o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu: fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, o próprio Chico não quis nunca, jamais impor a verdade dele para ninguém. O próprio Chico ajudou as pessoas sem olhar se ele professava esta ou aquela religião, se ele acreditava nisso, naquilo. O próprio Divaldo, se nós formos pesquisar lá a Mansão do Caminho, atende muito mais pessoas de outras religiões do que espíritas. Porque muitos dos necessitados estão em outras religiões, né? Então, nós temos que entender, temos que ter a humildade para entender que nós temos uma doutrina que explica muitos porquês da nossa existência, que mostra o caminho. E qual é o caminho? É o caminho do Cristo. São os exemplos deles, né? Mas que essa verdade, ela está, de certa forma, em maior ou menor grau,
dentro de todas as outras religiões. Chico disse mais algumas coisas, né? Por isso que eu falei que são frases. Não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais que zelam pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o Evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. Então, mais uma vez, Chico vem aqui afirmar que os princípios religiosos da grande maioria das religiões estão baseados nos ensinamentos do Cristo, direta ou indiretamente, e que nós temos que ter o respeito. Né? Perguntado a Divaldo, numa entrevista, se ele achava que a doutrina espírita era a doutrina da verdade, eu não me lembro exatamente qual era a pergunta, se ela seria a mais importante dentro de todas as religiões. Ele falou, não, jamais. O Espiritismo é a resposta para todas as religiões. Por que ele diz que o Espiritismo é a resposta para todas as religiões? Porque grande parte das religiões traz os ensinamentos do Cristo, daquilo que nós deveríamos praticar no dia a dia, de como nós deveríamos levar a vida como espíritos encarnados na Terra, de como nós teríamos que ter a relação com o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, perdoai aos inimigos, amai os vossos inimigos, se for agredido numa face, ofereça a outra. Enfim, são coisas, são ensinamentos que nós temos que levar para o dia a dia. Porém, a grande maioria delas não fala sobre o pós-vida. Né? Não vem falar sobre o pós-encarnação. E também sobre a reencarnação. Então, de certa forma, ela vem responder certas dúvidas e outras religiões. Por exemplo, em algumas religiões, se eu morrer, ou eu espero um juízo final. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Tá. Né? Existem esses termos, por exemplo, que são usados. A doutrina espírita vem complementar, dizer, olha, existe esse céu que você está falando. Existe, de certa forma, o inferno que você está falando. Olha, mas o inferno não é eterno. Né? Ele é passageiro. Olha, o céu até existe, mas olha, para a gente chegar lá, não é uma vida só. Olha, você pode até ficar aguardando um juízo final, né? Durante um tempo ali, adormecido, como espírito, uma hora você vai despertar, e vai acontecer isso, aquilo outro. Então, de certa forma, ele tem razão, Divaldo tem razão quando diz que o Espiritismo é a resposta. Na verdade, ela vem complementar aquilo que as outras religiões vêm dizer. Né? Então, por quê? Porque nós precisamos ter todas as religiões possíveis, dizendo como o homem deve agir aqui na Terra com o próximo, né? Como nós devemos nos conduzir, falar sobre a forma íntima. Só que nós temos que ter orientação para depois, porque a vida é passageira, né? Em determinado momento, essa nossa encarnação termina e nós voltamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, mesmo que a pessoa não siga o espiritismo, mas ela tem a oportunidade de escutar um amigo, ou ela... Muitas vezes tem gente que fica incomodada. Eu, por exemplo, nunca me fiquei incomodado com isso, mas tem gente que fica incomodada. Como é que o cara pode ir na reunião, por exemplo, vai na missa na igreja católica, mas vai lá escutar, né, as palestras no centro espírita? Ora, por que não? Se ele se sente confortável e bem, ele necessita, né, dos ritos ainda. Por exemplo, né, a hóstia, ele precisa ir lá porque ele sente que aquilo é necessário. Olha, que mal tem. Inclusive porque, eu acho que nos livros do André Luiz, inclusive, se eu não estou enganado, existe uma passagem onde eles adentram uma igreja e veem como as hóstias são iluminadas, são cheias de vibração e bênção de espíritos que estão lá preparando para que as pessoas as recebam. O grande problema é que, assim como no passe nosso, por exemplo, no passe magnético, as pessoas, quando a recebem, ela acaba ficando negra porque a pessoa não está com o pensamento ligado e com realmente, ela está mecanicamente recebendo aquilo como uma pessoa que vai mecanicamente receber o passe. Né?
Agora, se ela vai, né, com toda a fé, com todo o amor, né, com toda a necessidade de receber aquilo como uma bênção, ele vai receber, assim como no passe, ele vai receber energia para se reequilibrar. Então, não tem problema nenhum. E com a pessoa assistindo as palestras, ele vai começar, a sementinha vai ser plantada. Se em algum momento, ainda nessa vida, o processo evolutivo daquele irmão estar disposto, né? Ou se nesse processo evolutivo ele já estiver à vontade para aprender mais, se doar mais ao espiritismo, com certeza ele vai se engajar dentro da doutrina. Né? Como nós temos muitos trabalhadores engajados na doutrina. Isso é normal, é comum em todas elas. Então, esse cuidado a gente precisa ter, por exemplo, quando a gente... Por isso que quando eu falo de preconceito, né, muitas vezes a gente acha que o preconceito, muitas vezes vem de outras doutrinas contra o espiritismo. Tem, a gente sabe que tem, principalmente porque alguns usam de artifícios de Velho Testamento para dizer que não se pode falar com os mortos e coisas nesse sentido, que existe por falta de conhecimento. Existe justamente por aquilo que nós falamos no início, né? Você tem a raiz cultural que aquele espírito vem trazendo e que familiares vêm trazendo. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que falavam o nome do Chico, ele nunca leu nada, nunca viu nada que o Chico falou, mas o cara já fazia cara feia. E essas coisas de... Porque ele criou, né, aquele preconceito, está errado, nesse sentido está errado, porque ele não deu oportunidade de conhecer o trabalho. Ele julga pela religião e não pelas obras da pessoa. Outro dia eu vi um post, não me lembro de quem, criticando o Papa por isso, por aquilo. Mas, gente, quem somos nós para criticar? Nós somos perfeitos? Se nós formos perfeitos, aí é outra conversa. Mas nós não somos perfeitos. Então, quem somos nós para julgar? Né? Vamos procurar respeitar, procurar absorver o que é de bom de cada uma das religiões, os bons exemplos, porque muitas vezes a gente cria preconceitos, por exemplo, com algumas vertentes protestantes, né? A gente cria preconceitos e fala, o pessoal usa dinheiro para nada, não sei o quê. Só que, por exemplo, eu conheci vertentes protestantes que eu me surpreendi com os trabalhos que eles faziam. Trabalhos de caridade, trabalhos de ajuda ao próximo, não era obrigado a dar dinheiro, dava quem quer. Então, acho que isso vai muito de local a local. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz um pré-julgamento de alguma religião A ou B. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Aí tem uma outra frase para a gente entrar num assuntinho, apesar de já ser 8h30, mas vamos lá. O bem e o mal não estão na religião, e sim dentro de cada um. Por que eu trouxe essa frase? Que aqui não é autor desconhecido. Porque muitas vezes, não só o espiritismo, mas outras religiões sofrem preconceito justamente por conta de um indivíduo, ou 2 indivíduos, ou 3 indivíduos, e aí a religião é taxada, né, em função daquele indivíduo, e não em função do todo, de todas as pessoas, daquelas pessoas que seguem um bom caminho. É claro que, geralmente, o líder religioso, um dirigente, ou um pastor, ou um padre, teriam que dar exemplos maiores? Sim, com certeza. Porque o exemplo move muito mais do que palavras, não é verdade? Ele traz muito mais ensinamentos do que apenas palavras vazias. Deveria ter, sim, mas você jamais pode julgar uma religião toda em função de indivíduo A, B ou C, porque em todas as religiões, em todas, existem pessoas que ainda, em função do seu momento evolutivo, ainda cometem erros como nós cometemos. Né? E erros que muitas vezes caem às vistas da sociedade justamente, muitas vezes, por interesse. Né? Que a gente tem que criar preconceito sobre A ou B porque o fulano cometeu. Gente, o erro faz parte, não deveria existir, claro, se a gente pegar, mas muitos dos erros que foram
cometidos por religiosos tiveram as suas punições, tiveram aí os seus ensinamentos, para que as próprias religiões começassem a mudar, para que as pessoas começassem a repensar e a refletir, né? Os próprios erros das religiões criaram outras religiões, não é verdade? E aí tem uma história engraçada, eu sempre quando falo do assunto, eu me lembro que eu ainda assisti um filme, tá? Não foi nem literatura, e depois li alguma coisa, a história de Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero é o pai do protestantismo. Então, as religiões de vertente protestante se originaram ali do Martinho Lutero, que era um padre, um bispo, alguma coisa assim, que começou a se, de certa forma, a se incomodar com práticas que a igreja lá na Idade Média praticava, que hoje, graças a Deus, não pratica mais, de prometer, por exemplo, salvo-condutas em troco de dinheiro, né? Salvo-conduto seria salvação, por exemplo, se você doasse lá uma moeda em cada escada em cada degrau de escada que você subisse lá da igreja lá na Itália, se não me engano, na época, eu não me lembro do lugar. Me desculpe se alguém souber aí depois pode comentar. Cada moedinha que ele deixava, ele salvava um familiar do purgatório, né? Então ele começou a se revoltar contra aquilo, né? Por isso que virou o protestantismo, né? O protesto de Martinho Lutero contra as religiões. E aí é gozado, né, que a Igreja Católica, lógico, graças a Deus, evoluiu nesse sentido, mudou, né, algumas coisas vieram melhorando com o tempo, inclusive com os papas, né, que vieram surgindo, né, alguns um pouco mais conservadores, outros um pouco mais liberais, mas se a gente perceber, uma vertente de algumas igrejas protestantes, elas teoricamente usam da mesma prática hoje, ou seja, estão repetindo erros que a própria igreja repetiu no passado. Mas por quê? Porque é o momento delas, o momento daquelas pessoas, né? Voltando a dizer. Mas, então isso serve de lição para que, como na frase, nós não tomemos indivíduos como base para julgar religião A, B ou C, né? Então nós temos que se você realmente quer conhecer, se aprofunde mais a respeito daquela religião, a respeito dos trabalhos que aquela religião faz, principalmente em relação à sociedade, muitas vezes em relação a indivíduos que estão na cadeia, né? Que isso é muito bom. Enfim, nesse ponto a gente precisa se atentar a não observar pessoas, mas sim o todo, o ensinamento daquela religião. E aí vem uma mensagem importante para a gente, né? E serve para todas as religiões, inclusive para o próprio Espiritismo. Aquele que segue a religião por hábito está mais longe de Deus do que o ateu, que é sincero consigo mesmo. Bruder-Klein é quem disse essa frase, eu pesquisei, mas não achei quem é Bruder-Klein, tá? Se alguém souber aí, eu pesquisei no Pai Google, mas o Pai Google não me deu ninguém lá no Wikipedia. Então, mas é uma frase interessante, porque muitas vezes a gente critica o ateu, né? Porque ele não acredita em Deus, né? Mas, se esse ateu, moralmente, estiver mais preparado e seguir as lições do Cristo, mesmo sem acreditar nessa divindade, ele estará num momento evolutivo maior do que o nosso, de certas religiões, e usamos de ritos, usamos de palavras bonitas, e enfim, e de rótulos, por exemplo, para imaginar que nós vamos ter algum benefício em relação a essas pessoas. Não vamos ter, né? Quanto mais engajado nós estivermos com a religião, mas com os preceitos do Cristo, né, com os desejos do Pai Celestial, com a nossa reforma íntima, como já falamos aqui ainda hoje, com certeza nós estaremos melhor do que aquele que usa a religião só como rótulo.
Porque, na verdade, nós podemos nos esconder por trás de máscaras, por trás de palavras bonitas, de orações, para as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes. Mas, da espiritualidade e de Deus, que conhece o nosso íntimo, nós não conseguimos nos esconder. Então, por isso que é importante que nós tentemos, né? Porque, lógico, também somos falíveis, também somos espíritos em evolução, que a cada erro que nós cometemos, nós possamos fazer a nossa autocrítica, a nossa autoanálise, para que nós possamos tentar melhorar. Isso se faz necessário, né? Para que a gente não depois chegue do outro lado e ache que porque somos dessa ou daquela religião, teremos algum privilégio, e não teremos, né? Muito pelo contrário. Seremos muito mais exigidos. Por exemplo, nós espíritas, aqueles bem engajados, que conhecem a doutrina, seremos muito mais cobrados, né? Porque a gente sabe dessa nossa necessidade, dessa nossa reforma, de se engajar, do trabalho ao próximo, enfim, seremos com certeza muito mais cobrados. Enfim, para a gente finalizar, eu tenho aqui duas frases para a gente completar esse nosso bate-papo aqui da noite. E queria também passar um comentário, né, dessa palestra que o Divaldo participou. No início era para ser diversidade religiosa. Se vocês procurarem no YouTube lá, diversidade religiosa e espiritismo, vai aparecer esse programa que ele participou, junto com um doutor equatoriano, se não me engano, que também faz um trabalho com a doutrina com autista, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele diz lá que qual é a definição, né, como a gente poderia enxergar essas várias religiões. Então ele falou que a melhor definição foi de uma Pari, que é uma religião hindu, e que eles participaram de um encontro em 2010. Eu anotei aqui a data, gente, só para não... Não anotei a data, não. Um summit em 2000 da ONU, que era um encontro, inclusive, de líderes religiosos, né? E nesse encontro, essa Pari disse o seguinte, que as diversas religiões são o jardim de flores do Pai Celestial, né? Onde você tem diversos gêneros e tipos de flores, que quando harmonizadas, criam um jardim celestial, criam um jardim harmonioso, belo, perfumado, né? Ao contrário, quando as religiões não se harmonizam, o que você encontra é um jardim totalmente destruído. Então, eu achei essa definição, né, das diversas religiões bastante interessante. E Mozart disse o seguinte: Deus não é uma religião. Aceite as diversidades culturais e religiosas de seu próximo. Existimos para descobrir nosso lugar, nosso canto, nosso recanto, para vivermos com sonhos entre pássaros e pés na terra molhada dos nossos ancestrais. Não somos ninguém para agredirmos alguém. Aceitemos as diferenças, respeitemos as diferenças e sejamos o que fomos criados para ser. Sejamos a esperança, a paz, a serenidade, a fé. Afinal de contas, Deus não é uma religião. Deus é a paz no coração daqueles que o buscam. Então ele vem nos trazer essa frase bonita, essa definição do que para ele é religião, né? Porque afinal de contas, se é se religar ao Criador, nós não precisaríamos de todas essas discussões, de toda essa desarmonia que muitas vezes existe, todo esse preconceito que ainda existe em relação às religiões. E tem mais uma frase aqui de Einstein, que diz que a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Olha que interessante, né? Por que será que ele disse isso? Eu vou tentar dar a minha opinião. Uma vez perguntado a Chico Xavier: Chico, você acredita que no futuro
existirá uma única religião? Ele disse, sim. O que todos esperavam que ele respondesse? Que seria o Espiritismo. Ele respondeu, sim, uma só, o amor. Porque assim como o que foi que Einstein aqui tentou dizer nessa frase, a partir do momento que todos nós estivermos numa situação evolutiva em que os objetivos pessoais, em que as culturas enraizadas no nosso subconsciente espiritual estejam todas voltadas para a nossa evolução espiritual, onde a matéria não será o mais relevante, ou não será tão relevante na nossa existência, e onde a vida espiritual estará mais clara para todos, sendo revelada por outros meios ou pela própria doutrina espírita, por que mais nós iremos discutir uns com os outros para achar uma verdade? A verdade será um amor. Né? Por isso que eu costumo muitas vezes, quando as pessoas falam, você tem que convencer as outras. Eu já ouvi isso de pessoas, você tem que convencer as outras, né, sobre aquilo que você professa, sobre a doutrina. Olha, gente, eu acho que o que nós deveríamos tentar mostrar para as pessoas como realidade, como fato, é realmente a existência eterna do espírito, a existência da vida espiritual, a crença na vida espiritual e dos espíritos, a crença na reencarnação. Porque a partir do momento em que as pessoas tiverem a sua crença voltada a essa verdade, não é a questão do espiritismo ser a doutrina, mas sim a realidade de todos os espíritos. E você não necessitará mais, lógico, gente, eu estou falando isso talvez daqui a, sei lá, talvez leve ainda alguns séculos, talvez milênio, não sei, várias encarnações para que nós possamos enxergar isso, talvez não, quase com certeza. Mas fato é que um dia você não precisará mais de um rótulo, né? O que nós realmente compartilharemos é o amor e o respeito pelo próximo. E teremos a certeza de que, se nós não ajudarmos uns aos outros, de nada adiantará, porque nós não conseguiremos caminhar tranquilos aos pontos mais altos da nossa evolução como espírito, né? Então, eu acho que a ideia da noite era aclarar um pouquinho da necessidade, né, das várias religiões ainda, né, porque elas são necessárias, dos preconceitos que são muitas vezes inúteis, né, por parte de todos, como nós devemos encarar as diversas religiões, enfim, para que a gente possa refletir. Muito daqui é realmente opinião minha, dentro daquilo que eu compactuo dentro da religião, dentro daquilo que eu posso, né, colocar, né? Mas espero que eu tenha atendido aí os anseios, espero que todos fiquem bem, né? E na próxima terça-feira temos aí um novo colega fazendo aí as apresentações. Vamos então, eu gostaria de encerrar como forma de agradecimento com um Pai Nosso. Depois eu vou ficar mais um minutinho só, pessoal, porque sempre tem um delay, e se eu sair de uma vez, aqueles que entraram um pouquinho depois do início da apresentação, né, que estão com esse atraso, a apresentação cai para eles, tá certo? Então, desde já fiquem bem. Vamos então fazer uma oração de agradecimento a essa oportunidade de podermos através da intuição dos bons espíritos, falar um pouquinho das doutrinas, né, das várias religiões, agradecendo com o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Pessoal, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Fiquem bem. Obrigado.